Nós estamos fazendo uma exposição do livro de Daniel e eu tenho trazido algumas mensagens acerca desse livro. Eu gostaria que você trouxe Bíblia, que você abrisse conosco em Daniel capítulo 2. Se você não trouxe a Bíblia, os irmãos vão projetar os versículos aqui na tela. Se você quiser abrir o seu celular e se comprometer que vai seguir somente a Bíblia e não os avisos que vão chegando lá, fique absolutamente à vontade. Amém? E eu peço, por último, orem pelo relógio, porque esse relógio ele precisa se converter. Daniel, nós falamos no capítulo 1, no início, quando nós começamos essa série expositiva, e só para recordar, por amor àqueles que estão nos visitando, ou aqueles que não acompanharam a primeira Daniel capítulo 1, e ali nós dizíamos que, de um lado, nós lembrávamos, ou pelo menos observávamos ali, como Deus entregou Judá nas mãos da Babilônia. Não é? Por conta do pecado. Ali nós dizíamos que o templo, os utensílios do templo, nada pôde livrar aquele povo das mãos da Babilônia. Próprio Deus entregou, porque nós ali estávamos dizendo, Deus não tem compromisso com o pecado. Quando nós insistimos em viver na prática do pecado, Deus não tem nenhum compromisso em nos livrar. E isso eu creio que ficou muito claro. De outro lado, no capítulo 1, nós vimos também como a Babilônia, através da sua chamada universidade, um curso de 3 anos, que aqueles jovens, Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram expostos, como a Babilônia ali investiu todos os seus esforços para destruir a fé de Daniel e de seus amigos, mas vencidos 3 anos, aqueles jovens estavam melhores do que todos os sábios e encantadores da Babilônia. No capítulo 2, nós vimos que o rei teve um sonho, e nesse sonho que o rei teve, ele ficou bastante perturbado, porque ninguém conseguia revelar o sonho que o rei havia tido, mas não era apenas a interpretação, ele queria a própria revelação do sonho. Imagina você ter um sonho e você desejar que alguém revele, porque você acorda e você fala, eu tive um sonho, mas eu não lembro o que eu sonhei. E isso passa muito conosco. Às vezes nós acordamos e você fica pensando e você fala, engraçado, eu acho que eu tive um sonho essa noite, eu me lembro uns flashes desse sonho, mas como seria bom se chegasse alguém e revelasse e dissesse, você sonhou assim, assim, assim. E mais do que isso, desse a interpretação e dissesse, o seu sonho significa isso, 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 isso. E era isso que o rei pretendia, era isso que ele desejava. Mas não encontrando ninguém que pudesse fazer isso, então o rei ordena a morte de todos os sábios. E ali nós aprendemos que quando há algo que acontece na terra, há algo que acontece muitas vezes de uma forma generalizada, isso nos alcança. Nós dizíamos aqui que quando veio a Covid, isso afetou a todos nós indistintamente. Então, quando há um problema, isso nos afeta, óbvio. E naquele tempo afetou Daniel, afetou os seus amigos, mas Daniel teve uma atitude. Daniel, ele buscou o rei, ele pediu um tempo ao rei, ele buscou então os seus amigos, ele entrou num propósito de oração, ele reuniu o seu grupo de oração, ele começou a orar e em seguida ele foi buscar a presença de Deus e clamou a Deus para que Deus revelasse a ele o sonho e para que Deus revelasse a ele a interpretação. E nós chegamos exatamente nesse ponto. Então eu quero fazer com vocês rapidamente a leitura de Daniel capítulo 2 a partir do verso 24, porque Daniel aí vai receber o sonho e Daniel aí vai receber a interpretação. Então eu gostaria que você lesse comigo a partir do verso 24. A palavra do Senhor diz assim, por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E agora Daniel vai contar o sonho ao rei. Então preste atenção no sonho. Estando tu, ó rei, no teu leito,
surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, olha que coisa linda, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Então o sonho vai descrever uma estátua. E ele está dizendo, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça, olha, preste atenção, era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando uma pedra, foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Aqui ele conta o sonho, e agora ele passa a contar a interpretação deste sonho. E Daniel diz assim, tu, ó rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim se fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Esse é o sonho e essa é a interpretação. E se eu disser para você, e aí, meu irmão, você entendeu? Talvez você diga assim, pastor, eu entendi um pouquinho, eu entendi mais ou menos. Então, vamos estudar juntos. Então, vamos nos debruçar sobre o texto e vamos entender um pouquinho melhor o que é esse sonho, o que representa a interpretação e o que isso diz em relação à nossa vida, o que isso nos afeta e, de modo prático, nós podemos aplicar na nossa própria vida. Essa segunda parte do sonho, mais uma vez, segue falando da soberania de Deus, dos atos de soberania de Deus. De repente, Deus decide visitar esse rei e mostrar a ele o futuro, aquilo que aconteceria na história ao longo dos próximos milênios, ao longo dos próximos anos, ao longo dos próximos tempos. Mas é interessante porque ninguém,
nem magos, nem encantadores podiam revelar aquele sonho, mas somente Deus era capaz de revelar e somente Deus podia dar ao rei a sua interpretação. Olha o que está escrito aí no verso 28, como é que Daniel começa abordando o sonho e dizendo: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E o sonho é exatamente isso, é para que na história humana ficasse registrado o que seriam aqueles últimos dias. É algo que Deus está revelando a um homem, mostrando aquilo que virá depois. Deus está contando a história. Então Daniel é um menino, você nota que é um menino tão puro, um menino tão simples, que de pronto ele reconhece que aquela revelação, ela não decorre da sua própria sabedoria humana. Daniel não é daqueles meninos ou daqueles jovens que quer a glória para si. Daniel, ele é de uma humildade tão grande e ele reconhece tanto a glória de Deus, que se você observar no verso 30, está escrito assim: e a mim me foi revelado este mistério, olha que lindo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Ele poderia dizer: em mim há mais sabedoria do que nesses sábios, do que nesses encantadores da Babilônia, mas ele está dizendo: Deus não revelou esse sonho porque haja em mim algo mais especial do que nos outros. Ele está reconhecendo que toda a glória pertence ao Senhor, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. E a partir do verso 31, Daniel vai passar a descrever o sonho, Daniel vai passar a contar esse sonho. E, em linhas gerais, esse sonho fala de uma estátua formada de muitos metais, em que os metais mais preciosos começam na cabeça e vão descendo e vão ficando cada vez de menor valor até chegar nos pés. Então começa com o ouro, passa pela prata, passa pelo bronze, passa pelo ferro e chega até o barro. Mas de repente nesse sonho uma pedra é cortada, uma pedra é removida como que de uma montanha e ela é atirada sobre essa estátua e ela reduz essa estátua a nada. Esse é o sonho. Exatamente isso que Daniel sonhou. Agora, note que interessante, essa parte do livro de Daniel, nós dividimos o livro de Daniel em duas partes, uma parte histórica e uma parte profética. Quem conhece o livro de Daniel, lembra que Daniel é um livro formado de 12 capítulos, e do capítulo 1 até o capítulo 6 é uma parte completamente histórica, é uma parte que se refere a fatos acontecidos, mas do capítulo 7 ao capítulo 12, são revelações que Deus vai dando a Daniel, que são escatológicas, elas falam do futuro. Inclusive, no Apocalipse, faz menção de muitas passagens, nós tanto que dizemos que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas, embora nós estejamos no capítulo 2, embora nós estejamos numa parte histórica do livro, este sonho, ele é profético. O que isso significa? É que o sonho é para o futuro. Aquele que está descrevendo aqui o sonho, ele está escrevendo para o futuro. Isso não é algo que aconteceu e Daniel está olhando para trás e está dizendo assim, ó, já aconteceu na história e eu estou só relatando. Não, ele está dizendo assim, vai acontecer. E ele está escrevendo nesse tempo para mostrar que isso vai acontecer. Nos nossos dias hoje, isso já aconteceu. Mas naquele tempo de Daniel era algo que ainda ia acontecer. Então Daniel começa a descrever o sonho. Eu vou repetir aqui algumas partes do sonho para que você possa ir entendendo, fixando. A partir do verso 31, ele começa a descrever o sonho, ele fala, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E aí note no verso 32, porque está escrito aí, e a cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços, olha lá o metal, prata, o ventre e os quadris, bronze, as pernas, ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então ele está descrevendo essa estátua e ele está dizendo como é cada parte dessa estátua, cada metal que representa essa estátua. E depois você vai ver na interpretação que isso tem realmente sentido. Então ele diz lá que ele estava olhando quando, de repente, ele fala, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E no verso 35 diz, então foi juntamente esmiuçado. E aí ele volta a descrever o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram, olha o detalhe, como
palhas nas eiras no estio, e o vento os levou, ou seja, foi reduzido a pó. Essa estátua foi reduzida a nada. Então diz assim, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Verso 36, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. E aí ele vai começar agora a dar a interpretação. Verso 37, e aí eu vou começar a explorar um pouco mais o texto com vocês. A palavra do Senhor diz assim, tu, verso 37, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então o que Daniel está revelando ao rei, o que ele está dizendo a esse rei, que essa estátua, a cabeça dessa estátua, a cabeça de ouro dessa estátua, ela representa o Império Babilônico, ela representa a força do Império Babilônico. Outros impérios viriam, mas Deus está revelando a esse rei, dizendo, o seu império será o maior. O Império Babilônico, de fato, foi o maior que esteve, que nós podemos olhar para trás e, de fato, reconhecer. Foi um império que durou 87 anos. Nabucodonosor, esse rei, nessa época, governou 40 anos esse império. E quando nós fazemos menção a esse império, você olhando para trás, você talvez já deva ter ouvido falar do tão famoso Jardins Suspensos da Babilônia, que nem eu e nem você vimos, nós não sabemos exatamente como eles eram, mas eles deviam ser muito lindos, a ponto de ser considerado, naquela época, uma das 7 maravilhas do mundo. E essa era a cabeça de ouro da estátua. Mas o sonho prossegue, a interpretação prossegue, no verso 39, você observa que a palavra de Deus diz assim, depois de ti, então ele diz assim, se levantará outro reino. E aí ele caracteriza, dizendo assim, mas esse outro reino será inferior ao teu. E quem se lembra um pouco da história, quem conhece um pouco da Bíblia, sabe que esse reino da Babilônia entrou em decadência e veio então um segundo império, um segundo reino, que foi o Império Medo-Persa, através de Ciro, foi através desse homem que o povo hebreu que estava escravo lá na Babilônia, foi autorizado a voltar para Jerusalém, a voltar para Judá. Isso foi no ano 538, veja, nós estamos falando de 5 séculos, de 500 anos, 4 séculos, 500 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. É quando estão acontecendo esses fatos. 500 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, antes da era cristã, o Império Medo-Persa assume a terra. E a diferença do Império Medo-Persa para o Império Babilônico é que o rei não estava acima da lei. O rei se sujeitava à lei. A lei era maior do que o rei. E isso fica claro quando você lê o capítulo 6 de Daniel e você vê Daniel na cova dos leões. O rei fez um edito, lançou Daniel na cova dos leões e em dado momento, quando ele percebeu a besteira que ele havia feito, porque ele percebeu que Daniel era alguém fiel e ele havia sido induzido pelos outros sátrapas. Palavra difícil, né? Ele queria fazer um edito para livrar Daniel da cova dos leões, mas ele foi lembrado que ele não poderia fazer um outro edito porque a lei estava acima do rei. Por isso representa prata, por isso representa algo menos especial. Deixa eu fazer abrir um paralelo aqui, porque tem uma informação curiosa. Quando você lê o capítulo 7 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, o sonho que Daniel tem é exatamente o mesmo sonho do capítulo 2. Porém, o sonho do capítulo 2 está sendo dado ao rei Nabucodonosor. E o sonho do capítulo 7 está sendo dado a Daniel. E a grande, vamos dizer assim, a característica desses dois sonhos é que no capítulo 2, Deus está falando com o rei, está usando uma estátua como ilustração. No capítulo 7, Deus está falando com Daniel, está mostrando através de animais. Então, lá no primeiro império, no Império Babilônico, esse animal, ele era um leão com asas de águia. Quando você for curioso lá hoje e dizer assim, eu vou ler o capítulo 7, que o pastor mencionou lá no culto, eu quero entender, já que você vai sair daqui em nome de Jesus entendendo o capítulo 2, então você vai lá e você vai se deparar que o animal que identifica o Império Babilônico é um leão com asas de águia. Quando chega aqui no Império Medo-Persa, o animal que identifica esse império é o urso. Então é um segundo animal. Mas quando chega no verso 39,
continuação dele, e fala assim, em um terceiro reino, e agora o reino é de bronze. Ele diz, o qual dominará sobre toda a terra. E esse reino de bronze representa o Império Grego. Quem conhece, quem lembra, o Império Macedônio Grego, quem lembra, vai lembrar de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Foi um império curto, foi um império de 12 anos, mas ele dominou toda a terra. E não só dominou toda a terra, mas ele ofereceu ao mundo a grande influência da cultura grega e da língua grega, a ponto de o Novo Testamento todo ser escrito em grego por causa da predominância que o Império Grego teve naqueles dias. Ou seja, nós estamos falando de algo próximo, 300 anos antes de Cristo. Vai acompanhando comigo, nós saímos lá de 500, estamos diminuindo, chegamos agora em 300 anos antes de Cristo. E esse momento, o Império Grego ganha tanta força que a sua cultura e língua é disseminada na terra. Uma curiosidade, quem estudou, quem lembra dos grandes filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Homero, todos esses homens, uma curiosidade, Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, estudou até os 16 anos com Aristóteles. Então você veja que nós estamos falando de alguém aqui super bem preparado para estar onde estava. Mas aí a palavra de Deus fala de um quarto reino. Os versos 40 a 43 vão descrever um quarto reino. E esse quarto reino se refere ao Império Romano. Era um império militarmente forte como ferro, mas moralmente era um império nefasto, frágil como o barro. Diz o verso 40, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então você percebe que esse é o império mais descrito. Diferente dos outros, esse é o império que recebeu mais descrição. E, de fato, quando você fala do Império Romano, seguramente é tão mais próximo de nós e esteve tão mais presente na história de Cristo Jesus, que esse império foi aquele talvez o mais estudado. E o Império Romano era um império, de fato, militarmente muito forte. Quem lembra das chamadas legiões romanas, eram formadas por 6.000 soldados. Então, quando Jesus fala lá, Pedro, guarda a sua espada, porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e ele mandava 12 legiões de anjos. Se você for bom de matemática, você pode fazer a conta 6.000 vezes 12, e você vai observar que vai chegar no número de 72.000 anjos. Pastor é bom de matemática. Eu vou contar um segredo para você. Eu tenho uma calculadora que funciona super bem. Moralmente, esse império era horroroso. Esses imperadores, esses homens que assumiram todo aquele período ali do Império Romano, eles praticavam todo tipo de assolações, todo tipo de maldade, todo tipo de prostituição, tudo que você pode imaginar de algo imprestável, esses imperadores se sujeitavam a isso. E lá no sonho do capítulo 7, ele é identificado como terrível, espantoso, sobremodo forte, mas aí ele diz, ele tem dentes de ferro e ele tem lá 10 chifres no capítulo 7. É esse animal que Daniel está vendo que representa o Império Romano. A grande contribuição do Império Romano foi a infraestrutura. Não teve império que construiu tantos portos, não teve império que construiu tantas estradas como o Império Romano. Isso tem uma relevância muito grande, porque, lembre-se, Jesus vai nascer exatamente aqui, e o cristianismo vai começar exatamente aqui, e a igreja vai impulsionar o evangelho, e para isso ela precisa de portos e ela precisa de estradas. As histórias que você lê,
todas as cartas de Paulo, o livro de Atos, que conta todas aquelas viagens missionárias do apóstolo Paulo, todas elas foram favorecidas pela infraestrutura do Império Romano. Ah, pastor, então o Império Romano era um império bom. Não, o Império Romano estava trabalhando, como todos os impérios, a serviço de Deus, para que o Evangelho viesse a essa terra, como diz Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus deu o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nascer e para vir e reinar sobre essa terra. Então chega agora o grande momento, chega o ápice desse sonho, dessa interpretação. E Daniel agora está vendo a chegada. A palavra de Deus fala que apesar da sucessão desses reinos ímpios, Deus então revela a vinda gloriosa de um reino que não será jamais destruído, mas subsistirá para todos sempre. Verso 44. Mas nos dias destes reis, olha que lindo, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Eu imagino que você já sabe a que reino está se referindo. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Agora, notem a diferença. Enquanto essa estátua ela é feita por mãos humanas, este reino glorioso ele vem representado por uma pedra que o próprio texto faz questão de dizer que ele não tinha mão, foi arrancado com mãos. Esta pedra é aquela que os construtores rejeitaram, lembram-se? Aquela pedra que veio a ser a pedra principal, a pedra angular, que é citada pelo salmista lá no Salmo 118, que é citada por Isaías lá no capítulo 28, que é citada por Zacarias, que é citada por Mateus, que é citada por Lucas, que é citada por Marcos, que é citada por Atos capítulo 4, que é citada por Efésios capítulo 2, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a verdadeira pedra de esquina, essa veio a ser a pedra angular. E essa pedra foi cortada de um monte, e ela destrói todos os impérios, como você pode ver no verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E aqui Daniel encerra o sonho, dizendo: ó grande Deus, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Esse Deus é incrível. Esse Deus é tremendo. Todos os reinos foram levantados por Deus em certo momento. E em certo momento esses reinos foram abatidos pelo próprio Deus. Porque Deus é aquele que levanta, Deus é aquele que abate. Deus é aquele que põe, Deus é aquele que tira. Deus faz segundo o conselho da sua vontade. Ele até inverte a ordem e faz um rei se prostrar diante de um escravo, como você pode observar no verso 46. Então o rei Nabucodonosor, olha que coisa mais linda, imagina essa cena. O rei Nabucodonosor se inclinou com todo o seu orgulho, com toda a sua soberba, com toda a sua pompa, e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. E mais do que isso, ele faz com que esse rei tão arrogante, que havia determinado a morte de todos os sábios da Babilônia, ele tenha que reconhecer que o Deus de Daniel é o verdadeiro Senhor dos céus, da terra e de todas as partes do mundo. Aleluia. Olha o verso 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, de uma forma geral, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que esse rei tem um sonho, e o sonho fala de uma estátua em que cada parte dessa estátua representa um império humano, até que essa estátua é destruída por uma pedra, representando a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, agora que você entendeu o sonho, agora que você entendeu a interpretação do sonho, agora nós precisamos pegar tudo isso, todo esse conjunto de informações, e nós precisamos trazer para a nossa vida e entender como é que nós aplicamos isso de uma forma prática na nossa vida, para que isso de fato possa nos abençoar. A gente possa sair daqui dizendo: hoje eu ouvi da palavra de Deus, e a palavra de Deus adentrou ao meu coração, e ela produziu fruto. Então, a primeira
aplicação prática que nós podemos fazer dessa palavra é em relação a você observar como Deus é imutável e a sua palavra é infalível. 500 anos antes da era cristã, Deus visita um rei, Deus dá um sonho a esse rei e Deus mostra tudo aquilo que vai acontecer ao longo da história. Rei após rei, império após império, até a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus está revelando nesse sonho e dando a Daniel a sua interpretação. Tudo que Deus falou simbolicamente através daquela estátua, ou aquilo que ele fala simbolicamente no capítulo 7, através daqueles animais, de um leão com asas de águia, de um urso, de um leopardo, que é o império grego, e desse império terrível, que tem dentes de ferro e chifres, 10 chifres na sua cabeça, representando o império romano. Tudo aquilo que Deus falou de forma simbólica, a história registra de forma literal. Tudo isso aconteceu. E isso nos traz a uma reflexão. Ninguém pode subestimar a palavra de Deus. Assim como Deus revelou a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, essas mesmas escrituras, de maneira infalível, elas falam da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. O que nós sabemos é que muitos sinais antecederão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando você vai em Mateus capítulo 24, ali Jesus está dizendo para nós, depois de ser perguntado pelos discípulos, quando acontecerão essas coisas e quando virá o fim dos tempos, Jesus se põe a responder a eles, está dizendo a eles, meus filhos, virão guerras. Você tem visto guerra nessa terra? Você tem visto ainda hoje, nos nossos dias, uma guerra aí que está afetando o mundo inteiro entre a Rússia e a Ucrânia. Você viu o presidente da República do nosso país dando declarações muito interessantes sobre a guerra, colocando quase que o Brasil no meio do conflito lá, né? E nós estamos vendo guerras. A Bíblia fala de rumores de guerras. A Bíblia fala de nação contra nação, de reino contra reino. A Bíblia fala de fome, a Bíblia fala de pestes, a Bíblia fala de terremotos. Você tem visto escândalos na igreja? Isso está previsto. Você tem visto irmãos traindo irmãos? Você tem visto ódio entre irmãos? Isso é bíblico. Você tem visto se levantar falsos profetas? Essa semana que passou aí, nós tivemos mais uma pessoa que se posicionou aí em cima do muro. Quem somos nós para julgar o homossexualismo? Gente que prega o evangelho, gente que abre a Bíblia e que tem acesso ao texto bíblico. Então você vai vendo a iniquidade se multiplicar. E porque a iniquidade se multiplicará, o amor de quase todos se esfriará. Quantas vezes eu não falo para os irmãos, irmão, lute essa palavra, ela foi dada à igreja. Lute para o seu coração não esfriar. Lute para você não esfriar. Lute para você não chegar aqui e achar que hoje é só mais um culto. Lute para que você que está aí sentado não venha a esse lugar e diga assim, esse pastor está explicando esse sonho aí, mas eu não sei o que esse sonho tem a ver comigo. Esse sonho tem tudo a ver conosco. Assim como foram profetizados todos esses reinos e foi profetizada a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, essa mesma palavra fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso toca a mim e a você. Esse texto, ele nos leva a uma reflexão. E a palavra de Deus nos dá a indicação, ela fala, por isso nós devemos perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, será salvo. Então este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Então fique atento, meus irmãos, porque tudo que está acontecendo na terra tem a sua razão de ser. Deus domina, Deus controla, a palavra de Deus, ela é imutável, a palavra de Deus ela é infalível, aquilo que está escrito vai acontecer, assim como naqueles tempos, 500 anos antes de Cristo, Deus estava revelando império após império que viria à terra. Tudo aquilo a história registra, tudo aquilo que foi revelado de maneira simbólica aconteceu de modo literal nessa terra. A segunda aplicação prática que eu quero desenvolver com vocês é que Deus tem as rédeas da história nas suas mãos. Um dos atributos de Deus é a sua onisciência.
Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas me perguntam, porque há uma confusão quando nós dizemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então as pessoas ficam pensando em Deus, se Deus é homem, se Deus é mulher, se Deus é loiro, se Deus é moreno, se Deus... mas na Bíblia não fala os braços de Deus, o ouvido de Deus. E eu falo para as pessoas, isso é linguagem de acomodação. Isso é para a gente poder entender quem é Deus. Deus é Espírito, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela revela os atributos de Deus. E nós só somos semelhantes a Deus, porque nós temos os atributos de Deus. Você tem a bondade, você tem a justiça, você tem a sabedoria, você tem a inteligência, você tem tantos atributos. Por isso você é diferente do macaco, por isso você é diferente do cachorro, por isso você é diferente de todos os animais, porque você recebeu os atributos comunicáveis de Deus. Você não tem os atributos incomunicáveis de Deus, porque Deus não quis nos comunicar. Mas naquilo em que Deus nos comunicou, é nesse sentido que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus é onisciente, e a sua onisciência, ela faz com que Deus nunca seja pego de surpresa. Deus jamais será pego de surpresa. Tudo acontece segundo os decretos de Deus. Você acha que a pandemia pegou Deus de surpresa? Quando a palavra de Deus fala que haverá guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes. Isso pegou Deus de surpresa? 6 milhões de pessoas, talvez mais, morreram, e você acha que essas pessoas, quando elas morreram, Deus já não sabia que elas iriam morrer? Você acha que a onisciência de Deus faz com que Deus... Existe uma corrente teológica chamada teísmo aberto, e ela fala que Deus criou tudo, mas Ele não tem controle sobre aquilo que vai acontecendo. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, Deus vai se movendo, Deus vai tentando se ajustar. E isso encontra ainda, em muitos teólogos, encontra lá lugar no coração deles. Deixa eu dizer a você uma coisa, nada pega Deus de surpresa. Deus não somente prevê o futuro, Deus controla o futuro. Tudo está nas rédeas, tudo está nas mãos de Deus. Ele tem as rédeas da história. Não é o diabo quem controla aquilo que acontece. O diabo não é dono do inferno. Às vezes as pessoas acham que o diabo manda no inferno. Meu irmão, o diabo nem no inferno está. O diabo não tem as chaves do inferno, nunca teve. Às vezes a gente repete, sabe, como um mantra, dizendo assim, porque Jesus foi lá no inferno e tirou as chaves do diabo. Não é o que o texto bíblico diz. Quando você vai em Apocalipse 1,18, que a palavra de Deus lá está escrita, que Jesus tem. No grego, essa palavra é errotasklis. Deus, ele tem as chaves do inferno. Ele não tirou as chaves do inferno. Olha o que diz lá Mateus 10, 28. Depois você consulta na sua Bíblia. Nós devemos temer aquele que não devemos temer aquele que pode matar o corpo. Antes, devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno corpo e alma. Somente Deus pode levar alguém ao inferno. Somente Deus pode determinar quem vai ao céu e quem vai ao inferno. Não é o diabo. O diabo não tem autoridade para isso. O diabo é um ser criado. O diabo não tem autoridade para isso. Deus tem as rédeas da história nas suas mãos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que está aqui, que hoje trouxe essa igreja nesta manhã para te fazer lembrar esta verdade. E por último, porque o relógio não para. Eu já falei, orem por esse relógio, ele precisa se converter urgentemente. O problema não é o pregador, o problema é o relógio. Meus irmãos, nós estamos falando muito este ano sobre o Espírito excelente. E nós precisamos ser lembrados, porque a impressão que dá muitas vezes é que se nós formos bonzinhos, então nós teremos um Espírito excelente. E eu não estou dizendo que você deve ser mau, mas eu quero te lembrar que a fonte do Espírito excelente continua e sempre será Deus, somente Deus e não o homem. A fonte do Espírito excelente está em Deus. Você não está aqui porque você é bonzinho. Você está aqui porque você é um pecador. Você precisa de perdão
E você precisa de salvação para que você não passe a sua eternidade no inferno. Porque aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, nos lembra o escritor de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós precisamos ser lembrados que a excelência, ela não está em você, ela não está em mim, ela está em Deus. Quem é excelente é Deus. No século XVIII, o iluminismo tomou conta da Terra. E o iluminismo trouxe com ele o modernismo e o pós-modernismo. Isso trouxe para nós muitos flagelos, inclusive para o Evangelho. Nós vimos a entrada do relativismo, em que tudo depende do ângulo que você olha, como que dizendo assim, tudo é relativo. E com isso a própria palavra de Deus, hoje você vê pessoas dizendo que a palavra de Deus precisa ser reescrita. A palavra de Deus precisa ser reescrita, sabe por quê? Porque tudo vai se tornando relativo. Aquilo que era naquele tempo, hoje já não funciona mais. Aí você vê o pluralismo tomando conta da terra. Sabe o que isso significa? É que há muitas verdades, pastor. Jesus diz lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou a verdade e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas as pessoas dizem, existem muitas verdades. Então você vê o ecumenismo, em que a coisa mais linda, todos os caminhos levam a Deus. Vamos nos juntar, todas as religiões, vamos nos juntar todo mundo, e vamos todo mundo adorar a Deus, porque Deus, embora nós sejamos diferentes uns dos outros, e tenhamos aí muitos deuses, mas no fundo, nós somos quase que iguais. A Bíblia separa entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. A Bíblia separa entre ovelhas e entre bodes. A Bíblia põe uns à direita e outros à esquerda. A Bíblia é muito clara em dizer quem são os filhos de Deus e quem são os filhos das trevas. Então nós somos assolados pelo sincretismo religioso. Eu venho aqui na igreja hoje, eu escuto o evangelho e amanhã eu vou lá e eu faço acendo uma vela, eu faço lá uma novena, não sei para quem, eu tomo um passe, enfim. Há um sincretismo. É como que, pastor, como é que é lá? Caldo de galinha? Canje, caldo de galinha, alguma coisa assim? Não faz mal para ninguém? Como é o adágio, aí eu não me lembro. Enfim. E nós temos o humanismo, o antropocentrismo, em que o homem se tornou o centro de tudo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. O centro da igreja só tem um. Sabe essa pedra que esmiuçou essa estátua? Ele é o centro da igreja. Porque dele, por ele e para ele são todas as glória, pois a ele eternamente. Deixa eu aproveitar que eu tenho mais uns minutos aqui, eu vou gastar mais um tempinho com vocês. Você acha que você está fazendo algum favor de vir a essa igreja? A Bíblia fala de um fariseu, lembra dele? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como esse publicano. Eu oro, eu jejuo 2 vezes na semana e ainda dou o meu dízimo. Deixa eu te lembrar alguns personagens bíblicos. Sansão teve um espírito excelente. A força de Sansão era algo impressionante. Eu posso assegurar para você que Eli, no tempo dele, teve um espírito excelente, o sacerdote, o sumo sacerdote Eli. Eu quero dizer que um dia houve um homem chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O povo clamou um rei, Samuel entrou na presença do Senhor, e Deus falou para ele, unge Saul, da tribo de Benjamim. Todos esses homens um dia tiveram um espírito excelente. Mas sabe o que aconteceu? Por causa do pecado, o espírito excelente se retirou da vida desses homens. Quando os filisteus chegaram, Sansão se levantou como das outras vezes
e disse, outra vez vou vencer os filisteus, mas ele não sabia que o espírito já havia se retirado dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu creio que eu não estou falando do espírito da regeneração. Eu não estou falando do Espírito Santo de Deus que vem no ser humano e regenera o coração dele. Eu não estou dizendo desse espírito. Eu entendo que uma pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus e o seu coração é regenerado, esse espírito não se retira. Eu entendo que é uma pessoa que Deus não brinca com a sua salvação, meu irmão. Deus não brinca com a sua salvação. Sua salvação não é um bilhete de loteria. Ah, hoje eu briguei com a minha esposa, perdi minha salvação. Ah, hoje eu estou bonzinho, eu vim à igreja, então hoje eu estou salvo. Ah, hoje eu passei no sinal fechado, acho que eu perdi minha salvação. Não volta hoje não, Jesus. Não, hoje eu respeitei o sinal, parei, fiquei bonzinho, até dei passagem para uma velhinha, estava até aberto para mim, mas eu parei para uma velhinha atravessar. Hoje eu vou para o céu. A sua salvação não é isso. Definitivamente a sua salvação não é isso. O Espírito Santo de Deus, quando vem, ele nos regenera. É uma importante passagem, uma importante etapa da nossa salvação. Esse espírito não se retira. Mas o espírito de excelência, aquele que te faz ser diferente, aquele que te faz fazer coisas extraordinárias, aquele que te dá experiências, aquele que te leva a fazer coisas que por você mesmo você seria incapaz, esse espírito se retira. Esse espírito não permanece. É por isso que a palavra de Deus fala o tempo todo para nós que nós devemos nos santificar. Sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Sem santidade não espere que você vá ver milagres. Sem santidade não espere que você vá ver o agir de Deus na sua vida. Você vai conhecer muita gente que é salva, mas leva uma vida medíocre. Uma pessoa que é salva, mas leva uma vida muitas vezes de arrasto. Por quê? Porque esse espírito de excelência já se retirou dela. E é importante que você entenda isso. Esses homens tiveram um espírito excelente, mas o espírito excelente saiu deles por causa do pecado. Sabe o que isso significa? Isso significa, meu irmão, que nós devemos andar no centro da vontade de Deus. Não existe filho especial, filho preferido, não existe seja quem for, do mais alto cargo ao mais baixo cargo, todos nós devemos guardar o nosso coração diante do Senhor. Não adianta, nós vamos passar por essa terra, e se nós não atentarmos à palavra de Deus e não formos fiéis a esta palavra de Deus e começarmos a flertar com o pecado, esse espírito de excelência vai, mais dia, menos dia, se retirar de cada um de nós. Por que é que você acha que a palavra de Deus fala que nós não devemos apagar ao Espírito Santo, como está lá em 1 Tessalonicenses 5? Não apagueis o Espírito Santo. Porque esse espírito que te leva a fazer coisas extraordinárias, esse espírito que muitas vezes fala com a sua vida, esse espírito que é capaz de te visitar num sonho e falar com a sua vida através de um sonho, esse espírito muitas vezes se retira por causa do nosso pecado. Assegure-se de andar na presença de Deus. Assegure-se de ter a sua vida no centro da vontade de Deus. Para não acontecer que você se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo, achando que você é excelente demais, que se você não fizer ninguém faz, que você é o melhor, que nada sobrevive se você não estiver lá. Meu irmão, minha irmã, esse Deus de Daniel, esse Deus que é pregado hoje através dessas escrituras, ele põe quem ele quer. Ele tira quem ele quer, ele põe rei, ele tira rei, ele põe imperador, ele tira imperador. Esse Deus é Deus sobre todos os homens e sobre toda essa terra. Ele continua sendo Deus. Se você quiser vir a essa igreja, ele é Deus. Se você não quiser vir a essa igreja, ele continua sendo Deus. Você não faz favor nenhum de entrar aqui nesse lugar. Venha para esse lugar para cultuar e ser lembrado de quem é o teu Deus. Eu não conheço homem que tenha trabalhado mais do que o apóstolo Paulo. Mas há um trecho lindo em 1 Coríntios 15, quando Paulo diz, não eu, mas a graça de Deus é que trabalhou em mim. Não sou eu. Não olhe para mim, o pastor André é uma bênção. Enquanto eu estiver na presença de Deus, enquanto eu for fiel a Deus, se você quer me ajudar, ore por mim. Enquanto eu for fiel a Deus, enquanto eu estiver na presença de Deus, enquanto eu guardar o meu coração diante do Senhor, o Espírito excelente permanece em mim. O dia que eu me afastar, esse Espírito se afasta também. Guarde isso no seu coração. A fonte de toda excelência é somente Deus. A Ele toda a honra. Vamos louvar, Samã? Toda a glória. A Ele todo o poder.
A Ele toda a majestade. Talvez você que entrou aqui achando que ia ser só um sonho e uma interpretação, vá embora desse lugar hoje sabendo e bem avisado de que esse espírito de excelência que nós temos aqui falado ao longo de todo este ano, ele só permanece se a sua vida for um altar que queime todos os dias. Por isso, meu irmão, remove a cinza e coloque a lenha. Ore, busque, reúna sua família, faça culto nos lares, busque a presença de Deus, se encha do Espírito Santo, rasgue o seu coração, entra na presença de Deus, se humilha diante dele, mas eu tenho certeza que quando esse Espírito de excelência vier sobre a sua vida, por onde você passar, você vai exalar o bom perfume de Cristo. E as pessoas vão olhar para mim e para você, e elas vão ver em nós aquilo que eles viam em Daniel. Esse Daniel, ele tem um espírito excelente, porque esse Daniel orava 3 vezes ao dia. Esse Daniel clamava, esse Daniel buscava a presença do Senhor, esse Daniel pagava o preço. E se nós andarmos nesta verdade, neste livro, nas verdades deste livro, aconteça o que acontecer, o Espírito excelente vai andar com você. Louvado seja o nome.